Olá, pessoal. Eu sou o Tiago Siqueira, especialista em administração do tempo e qualidade de vida. Estou com Marcone Barros. Marcone é gestor de TI de uma empresa no ramo educacional, uma faculdade, e ele participou do curso de administração do tempo e qualidade de vida recentemente e foi uma das pessoas que trouxe exemplos na sua prática do dia a dia bastante interessantes de transformação. Então ele trouxe referências que para a gente pode ser bastante enriquecedor para que pudemos utilizar como referência positiva para servir de aprendizado para outras pessoas, né? Então, Marconi se dispôs a estar com a gente, agradeço já antecipadamente esse momento, para que a gente possa bater um papo. O mote principal do que ele traz como uma referência bastante positiva na sua mudança do dia a dia é a dedicação de tempo maior para a sua vida pessoal, a sua vida familiar, uma vez que no seu dia a dia estava muito focado no trabalho. Então, o trabalho consumia muito tempo, não somente durante a semana, como também nos finais de semana. Então, isso, com base no curso, ele começou a se provocar, a dedicar mais tempo à família e hoje ele consegue enxergar bastante avanço, evolução no seu dia a dia. E com base nisso, a gente vai começar a bater um papo, né? Mas sem muitas delongas, Marcone, a primeira pergunta para que a gente possa dar uma sequência aí cronológica, né, na nossa conversa é, antes do curso, né, como era a sua vida, como era o dia a dia, e aí eu lembro, né, que você é, principalmente falou de que a sua atividade era bastante focada no trabalho e que dedicava, você falou de 12 horas por dia, né? E como é que é isso? Me diga lá um pouco. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência. E, de fato, era dedicada, eu costumo dizer que era dedicada apenas ao trabalho. As outras coisas, né, família e lazer, infelizmente, elas ficavam em segundo plano. Então, era uma rotina de 12 horas diárias de trabalho, incluindo sábado e domingo. No sábado e no domingo, desacelerava um pouco, mas ainda conseguia, né, costumava dedicar de 5 a 6 horas de trabalho. Sempre no sábado e Sempre no domingo? sábado e no domingo. Então era muito desgastante, a família sentia muito. Eu tentava ocupar com algumas presenças, né, em momentos familiares e de lazer durante o dia, mas essas horas elas aconteciam de trabalho depois que as crianças iam dormir. Quando a esposa ia dormir, eu tentava Então você retomar. fala desgastante, é um desgastante na perspectiva do consumo do seu tempo, não Exatamente. impactava muitas E vezes impactava porque muitas vezes eu não estava presente como deveria estar presente. Estava lá apenas fisicamente só. fisicamente, mas a cabeça estava apenas focada no trabalho. E era apenas mesmo. E durante muito tempo. Então eu perdi alguns momentos importantes da família. É, sempre priorizei o trabalho, desde quando eu comecei a atuar na área de TI, depois, e principalmente como gestão. E depois que eu fiz o curso, diante das provocações do curso, do depoimento das pessoas, eu disse, caramba, por que é que eu, eu não posso mudar? Todo mundo tem tempo para tudo e por que é que eu não tenho? E aí, em cima dessas provocações, é que eu tentei fazer uma reflexão e tentar ter a atitude de agir e melhorar. Ainda estou num processo de transição, mas a família já tem percebido bastante. E aí, possivelmente, você se percebe de melhor com a vida também, né? Acho que Exatamente. Hoje eu literalmente consigo sentir aquele famoso termo que o pessoal fala, sextou. Então, as sextas-feiras para mim elas sempre eram atordoadas, com tarefas atrasadas, com a pressão muito grande, com autocobrança muito grande, angústia. angústia. Você já amanhecia o dia, caramba, tô devendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você já planejava seu dia para sair
tarde na sexta-feira, então eu costumava chegar em casa de 9, de 10 horas, as crianças já estavam dormindo, o que tinha que brincar já tinham brincado, eu tinha perdido tudo. Hoje eu tenho a sensação de que sextou mesmo. Então, quando eu acordo de manhã, eu consigo dizer para o meu filho, hoje é sexta. Ele, hoje é o último dia da semana, papai? É. E aí eu consigo chegar no trabalho com aquele clima de sexta-feira, não sem responsabilidade de trabalhar, os compromissos já planejados, já executados. Eu consegui montar uma semana padrão de trabalho. Então, as segundas eu dedico toda a equipe, né, apenas para trabalhos internos, para reuniões internas. E na sexta-feira, para finalizar algumas atividades de manhã, e à tarde apenas para fazer o planejamento da semana seguinte. Então, é uma chegada de uma sexta-feira muito mais diferente do que as anteriores. Aí uma pergunta importante em cima dessa sua observação. E o trabalho? Foi impactado negativamente em relação você deixou de focar em algumas questões para poder focar a sua vida pessoal, né? Isso não significa, obviamente, que você passou a Trabalhar trabalhar menos, a menos, entregar menos. a entregar menos. Mas é exatamente isso. Como é que você avalia essa relação produtividade, tempo dedicado e efetivamente a cabeça alinhada, né? Tanto para a qualidade de vida no trabalho quanto para a qualidade de vida dentro de casa? Como é? A entrega, por incrível que pareça, matematicamente parece que essa conta não fecha, mas por incrível que pareça, a entrega passou a ser melhor, a ter mais qualidade. Principalmente para mim, que tem um cargo de gestão. Então, não significa que você trabalhar 12 horas por dia, 16 horas por dia, você está fazendo melhor do que quando você só trabalha apenas 8 horas por dia. Então, a entrega tem sido melhor, apesar do pouco tempo, entre aspas, de trabalho, apenas 8 horas, mas não tem como comparar a qualidade da entrega dessas 8 horas de trabalho qualitativo do que aquelas 12, a qualidade da entrega do que aquelas 12 horas de trabalho pressionado, angustiado e descontrolado, né? E a Então, família agradece também, a né? família agradece. O Marconi, você também, em outra ocasião, você falou de algumas fragilidades do ponto de vista da forma de como você conduz o seu dia a dia, que isso impactava aí mais no campo profissional, que era a questão de dizer não, você tinha uma certa Exato. dificuldade e, de algum modo, você assumia algumas atribuições de outros setores, de repente essa dificuldade de dizer não meio que casa com essa Uhum. prática, né, de acabar assumindo outras atribuições e também de atraso em algumas entregas. Né? Eu trazendo essas três reflexões que você também me falou, como é que era isso antes do curso? É, tem uma frase comum, né? O pessoal fala que as pessoas falam que quando você diz não para outras pessoas, você está dizendo sim para você mesmo. Então eu tinha essa dificuldade de dizer não. Todas as demandas que chegavam, eu não parava para refletir, para discutir com quem estava demandando. Então acatava. Sempre colocava essas demandas como prioridade e deixava as minhas para depois. E as minhas ficavam para final do expediente, finais de semana e acabava atrasando as duas, porque a sobrecarga de atividade era muito grande. Então, essa dificuldade de dizer não, de querer ajudar todo mundo o tempo todo, né, de se autocobrar, de estar querendo estar dentro do processo do início ao fim. Então, tem alguma cadeia de processo que a TI ou eu precisava entrar apenas ou no início, ou no meio, ou no final. Mas eu ficava o tempo todo assumindo responsabilidade de toda a cadeia do processo. E a sobrecarga de trabalho era muito grande. E as entregas o tempo todo atrasando. Então eu sempre estava atrasado. E entrou no ciclo vicioso, pelo Entrou no jeito. ciclo vicioso, exatamente. Então eu sempre estava atrasado. Para almoçar, tinha cobrança na hora do almoço. Oh, você está me devendo isso, aquele projeto. Nas reuniões eu já entrava atrasado. Os e-mails sempre chegavam com demandas de atraso. De forma que profissionalmente a imagem já estava me causando um certo desconforto, né? Recebia muitos feedbacks, né? Cone, tenta melhorar nisso, né? Tenta usar o hábito de dizer não, não queira abraçar tudo porque você vai acabar se prejudicando. E aí eu comecei a exercitar o hábito do não, né?
Não aquele não, não e pronto, né? Ó, vamos sentar aqui, isso aqui é importante, não é? Ó, minha agenda está planejada dessa forma, é uma demanda que é prioridade hoje. Então, a gente comecei a tentar Negociar. negociar isso com as áreas e nos projetos novos, delimitar as responsabilidades de cada área. Então, como antes tinha um hábito muito grande de assumir tudo, no primeiro momento gerou uma certa surpresa, né? Porque já era natural que aquela atividade era realizada por mim ou pela minha equipe. E a partir do momento que a gente começou a delimitar A educar as pessoas, né? algumas regras, a educar, a mudança não é rápida, né? E isso também acabava refletindo em mim. Então, da mesma forma que eu absorvia e delegava para a minha equipe, eu também estava sobrecarregando a minha equipe. E, e essa autocobrança do tempo todo estar abraçando tudo sem dizer não, com medo de dizer não ou querendo ser bonzinho para todo mundo, mas sobrecarregando e afetando o meu pessoal e o meu profissional. É interessante essa tua reflexão, porque a autocobrança, junto com dificuldade de dizer não, aumenta a angústia de ter que assumir mais coisas. Exato. E aumenta a pressão de ter que entregar essas coisas. E você mesmo já disse que não conseguia entregar tudo que acabava assumindo ou mesmo entregava com atraso, que aí aumentava a angústia. Exatamente. Então, como eu disse, né, entra numa bola ciclo de vicioso, neve, num ciclo vicioso que dificulta muito como você administrar a sua própria vida. Porque, assim, isso aí é no trabalho, mas a gente está falando do perfil, né, do estilo de Marconi. Exato. E assim como essa dificuldade que você tem ou tinha no trabalho, possivelmente algumas questões no dia a dia também de casa, eu digo de casa, mas na sua vida pessoal, Uhum. você demandas apareciam e possivelmente você também acabava tendo essa mesma dificuldade, né? Exatamente. Como é que tá isso hoje também na sua vida pessoal? Tá mais equilibrado. Então, hoje eu consigo dedicar apenas 8 horas de trabalho, né? Conseguir dividir, fazer um script diário. Então, as pessoas normalmente costumam associar o tempo a dinheiro, né? Então, tempo é dinheiro, né? Mas a gente deve planejar o tempo como nós planejamos nossa gestão financeira, mas tem algumas coisas que não dá para executar da mesma forma que eu executo o tempo, eu executo o dinheiro. Então, eu tenho 24 horas por dia, né? Então, fiz um script do dia dessas 24 horas. Eu preciso dormir 7, porque dormir é importante, é extremamente importante. Você passa a se avaliar. Então, quando eu varava a madrugada, meu desempenho no dia seguinte não era um bom desempenho, né? Estressado, cansado, a produtividade não era boa. Então, dos 24, eu preciso dedicar 7 para sono, né? 8 para trabalho, moro longe do trabalho, é 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, 2 horas de trajeto. Então, quando você começa a colocar isso na conta e reduzir no tempo, você começa a se preocupar em economizar e usar o tempo da melhor forma possível. E quando eu fiz esse ajuste, a família estava ficando para último plano. Então, essa reorganização foi perceptível na família, hoje eu consigo chegar e pegar, dar tempo de encontrar eles jantando, de jantar com eles, de colocar eles para dormir, né, de dedicar tempo para a esposa, para os filhos brincar. Então isso foi perceptível para eles e a primeira vez que eu comecei a chegar cedo, papai está chegando cedo em casa, né? E eu acho que uma coisa interessante nisso é que a gente está falando de hábito, né? E hábito dentro de casa. Para a gente é ajuste e aproveitamento do nosso tempo. Uhum, Agora, para o nosso filho, né? exatamente. Isso é uma referência de vida É, e que vai repercutir na sua vida adulta, vai né? Então, eu cria acho uma memória, uma memória afetiva, memória afetiva muito grande de ausência, né? como nesse caso de maior presença. Exatamente. Então, é, não está presente nos jogos escolares, não está presente na festinha do Dia dos Pais, não está presente na festinha do Dia das Mães. Então, essa presença, essa ausência de presença cria uma memória afetiva positiva ou negativa. E eu estou muito preocupado hoje, e a gestão do tempo hoje está baseada, não que o trabalho não seja importante, o trabalho é importante, porque nós precisamos do trabalho, mas a prioridade está entre equilibrar trabalho e família. Muito legal. Então, o planejamento agora das atividades, quando eu vou planejar a semana, o dia, o mês, a família entra, né, para saber dividir bem e equilibrar bem essa dedicação. Muito legal, Marconi, essa tua reflexão. E eu
fico feliz, com toda a sinceridade, de algum modo, uma fala, né, no curso sobre essa questão da qualidade de vida, sobre a questão de como lidar da melhor forma com o tempo para que a gente possa encaixar tudo que é importante na nossa vida. De algum modo, você conseguiu canalizar para essa questão que era uma dor sua e que, pela forma como você fala, melhorou muito. Pode melhorar mais? Pode, obviamente, até porque é uma batalha diária, administrar o tempo, né? A gente passa por imprevistos, passa por dificuldades que não dependem da gente e a gente precisa administrar tempo a tempo. Mas quando a gente passa a priorizar algumas questões importantes na nossa vida, e aí você traz isso com muita força na sua referência, ou seja, você sentia uma dor forte, né, uma angústia grande no seu dia a dia, e aí com essas reflexões, aí de fato você priorizando, a gente vê que é possível, né? E sem perder a produtividade, como você disse, né? Exato. Tem algumas coisas que ainda precisam ser alcançadas, mas estão no planejamento. Por exemplo, atividade física, né? Coloquei na meta, comecei 2, 3 vezes, não consegui dar continuidade, mas está no radar. Por que não conseguiu? Não consegui porque a ausência que eu tive ainda na família foi muito grande, entendeu? A ausência a ausência de estar presente na família foi muito grande. Sempre ser dedicado ao trabalho. E você acaba assumindo uma parcela muito grande de culpa, né? Aí entra o emocional nesse momento. Caramba, eu estou readaptando, então já que eu deixei tanto de entregar para a família naquele momento, eu vou concentrar força agora na família e aos poucos dedicar. Então, eu organizei uma semana de atividades físicas, consegui cumprir 3 dias, mas no quarto eu tive um imprevisto no trabalho, cheguei 1 horinha mais tarde e não ia jantar com eles. Entre atividade física e jantar, eu vou preferir jantar, né? Teve um dia que eu substituí, não me senti bem. Caramba, eu podia estar lá jantando com eles, estou aqui fazendo atividade física. Então, essa reorganização, ela ainda está sendo feita, mas está como meta. Legal. Agora, eu particularmente, eu sou um praticante de atividade física, eu sei muito bem o que é isso, eu sei as dificuldades que eu encontro, até porque eu acabo encontrando horários que eu consigo encaixar, né, um horário mais improvável de se realizar exercício físico, que é muito cedo da manhã, mas eu não consigo perder os horários importantes, né, tanto em relação à preparação das minhas filhas para a escola, como também em relação ao trabalho, né? E consigo dar conta, graças a Deus. Agora, isso que você faz é uma angústia que é uma angústia, um conflito eterno. Exatamente. De novo, eu vou usar a sua palavra, autocobrança. Né? Porque você colocou como meta, mas ao mesmo tempo não está conseguindo cumprir, porque aí você coloca uma desculpa mental, talvez, emocional, de ter que dedicar mais tempo à família. E dedicar mais tempo a você significa dedicar menos tempo à família. Mas ao mesmo tempo é um tripé. Pessoa, a sanidade mental está totalmente ligada a essa questão, e aí isso significa a gente fazer coisas que nos fazem bem, aí de novo, seja uma atividade física, seja uma atividade religiosa, uma atividade social, né? Seja uma leitura, né? Seja meditação, qualquer que seja a atividade que faça a gente parar um pouco e refletir sobre a gente mesmo. Eu acho que isso é muito importante, né? E quando a gente acaba deixando um pouco de lado em prol já de uma ausência de uma outra questão, talvez isso não seja a decisão mais adequada, embora, como você mesmo disse, ela está se ajustando no dia a dia. Agora, deixa eu dar uma sugestão. Eu vi que você esboçou aí uma fala, mas deixa eu fazer uma reflexão. A atividade física, ela tem intensidades, né? Intensidades baixa, média, moderada e uma intensidade grande, né? Agora, claro que quando você não tem um hábito, possivelmente você vai começar do começo. E começar do começo, ajustando esses horários com a sua família, de repente, aí me veio a cabeça aqui, né? Porque aí, de novo, cada situação é uma situação, cada vida e cada forma de lidar com a sua vida é singular. Então, eu me adequo a uma forma, você se adequa a outra. Que pode utilizar a minha referência como uma boa referência, mas pode dizer, poxa, é muito legal, mas para mim não se adequa, né? Então, é muito singular
as soluções individualizadas. Mas no caso como esse, onde você pode, por exemplo, fazer essa sincronização do mesmo tempo dedicado à família, à atividade física, um exemplo de você ir para um parque, enquanto as crianças estão com a mãe, né, com eventualmente algum outro familiar, você pode até provocar um ambiente para isso acontecer e sair 15 minutinhos, dar uma carreirinha, dar uma caminhada, voltar, eventualmente até fazer um abdominal, fazer um polichinelo, alguma coisa que possa lhe movimentar no ambiente com a família. E mais ainda, atividade física é incentivo pessoal e também alheio. Eu costumo fazer algumas postagens, porque eu gosto de exercício físico, e eu recebo muito feedback e me alimenta em encaminhar mais as postagens, me fazer mais as postagens, porque os feedbacks não são, eita, que legal, Tiago. Os feedbacks são, Tiago, tu estás me incentivando com essas suas postagens a dizer que eu também posso. E eu recentemente recebi um relato de uma pessoa, colega, amigo e cliente de trabalho, que me falou que mudou a vida dele, mudou literalmente. Ele tinha, quando ele era sedentário, que hoje ele disse que treina 7 dias na semana e não deixa de treinar, mas ele, antes disso criar um hábito na vida dele, ele tinha quase 100 quilos, 99 quilos. E hoje ele está com 68, 69. E por conta disso, nada além de uma análise estruturada da sua própria vida, que ele diz que essas postagens serviram de grande incentivo para a vida dele, como também, obviamente, ajuste alimentar com o nutricionista. Então, hoje é uma pessoa extremamente ativa e ele meio que colocou essa responsabilidade da vida dele hoje em mim, que eu fiquei muito feliz, né? Então, eu acho que isso contribui um bocado. Aí, nesse caso, no seu, é claro que é um começo. E quando a gente faz uma vez, duas, três e na quarta não faz, a gente talvez esteja se caindo na própria armadilha de não fazer, auto-sabotando, porque não é um hábito, até criar o hábito. Né? A primeira coisa é sentir prazer, gostar. Se a gente gosta, a gente vai encontrar o horário. E assim como você conseguiu encontrar o horário nas suas 12 horas diárias de trabalho, agora passando a ter foco e dedicação à família, possivelmente você vai se priorizar efetivamente e encontrar algum mecanismo que possa incluir na sua pauta do dia a dia a atividade física. E aí, quando eu disse servir de referência, é também servir de referência para os seus filhos, né? Então, quando você começa a convidar eles para fazer um polichinelo junto, a fazer uma caminhada junto e dando todo uma instigação de que isso é muito legal, faz bem à saúde e tudo mais, os seus filhos, que têm com certeza você e sua esposa como referência de vida, vai usar isso como referência para a sua própria vida, hábito saudável, né? Então, fica aí como uma reflexão para que você possa avaliar se consegue, dentro do seu dia a dia, incluir aí algumas práticas esportivas envolvendo a família, né? Dica recebida. Vou atualizando você sobre como está o status. Legal. Mas é importante dedicar esse tempo para o autocuidado, né? Então, quando eu falei sobre script diário, né, o meu script que eu tenho de 24 horas do dia, como eu vou usar essas 24 horas do dia, tem uma horinha lá, 1h30 de autocuidado, né? Mas esse autocuidado não está incluindo uma atividade física, que você bem falou, pode começar com uma atividade mais leve, 15 minutos, 20, e depois ir evoluindo. Mas gostei da dica, vou ter você atualizado. Legal, Marconi. E hoje, como é que está a sua vida hoje? Se fosse dizer, Marconi, como é que está você hoje, pessoal e profissionalmente? Profissionalmente, eu hoje você sempre tem uma versão melhor a cada tempo, né? Hoje eu acho que eu estou na minha melhor versão, profissionalmente falando, pessoalmente falando e espiritualmente falando também. Então, não chego para trabalhar angustiado. Gosto muito do que faço, gosto muito da empresa onde trabalho, mas tinha um clima de angústia quando você chegava e já chegava devendo as coisas. E você diria que o curso ajudou você a fazer essa mudança de... Ajudou. Se a gente for olhar de curso para curso, existem diversos cursos de treinamento gerencial,
que você consegue encontrar na internet, você consegue fazer presencialmente. Existem vários, né? Então, quem está olhando de fora vai achar que foi apenas um curso. Para mim, não foi apenas um curso, né? Pelo a agenda de temas que foram abordados, pelos professores, pela equipe, pelo grupo de trabalho, era um grupo bem diverso. Então, eu era de TI, tinha uma pessoa que era da área de automação, a outra era da área de RH. Então, essa diversidade, essa mistura de competências qualificava muito a aula. E uma coisa que me ajudou muito, até a atitude de agir, foram as mentorias. A mentoria eu acho que foi o diferencial. Muito legal, Marconi. E antes de vir para cá, eu estava até resgatando um e-mail, porque fazia muito tempo que eu queria fazer esse curso. E aí fui procurar. Eu já entrei em contato com o Tiago, aí encontrei um e-mail de 2010. Eu mandando e-mail para você, sinalizando que eu tinha interesse em participar. As vagas sempre foram muito concorridas, então quando você chega no finalzinho, você nunca tem espaço para participar. Nas outras oportunidades que apareceram, eu perdi o time, mas esse pós-pandemia, que as coisas, o volume de atividade aumentou ainda mais, eu disse, não, eu tenho que fazer essa capacitação para... Legal, Marconi. E aí, em cima muito disso, né? Se for falar e aí especificamente do administração do tempo e qualidade de vida, quando você entende que esse curso lhe contribuiu um bocado, em uma palavra, o que é que você poderia dizer? Qual é o diferencial dessa nossa metodologia sobre o tema administração do tempo e qualidade de vida? Gostei muito do processo de mentoria. Porque existe uma cobrança, né? Não é uma mentoria de fantasia. Vocês obrigam a gente a refletir, a trazer os nossos problemas, né, de cada mentoria. Nós planejamos, nós somos obrigados a nos reavaliarmos e montar um plano de mudança. E a gente é cobrado por essa mudança. Assim como se faz nas empresas, exatamente, né? E é cobrado mesmo. E teve um dia que eu não consegui cumprir uma e eu me senti muito mal. Não foi na forma de cobrança abusiva. Foi o clima ficou, poxa, a gente montou um plano para melhorar e você sequer demonstrou esforço para... Agora que isso eu trago uma reflexão, isso do que tu falas, porque planejamento, priorização, é uma coisa que a gente está falando de um desejo. Né? E desejo significa a gente colocar na nossa cabeça o que a gente gostaria de chegar, seja num planejamento isso que você está colocando, seja num planejamento de atividade física, seja numa programação de férias. Né? Agora, entre colocar no papel e transformar em realidade é onde está uma grande questão, porque até acontecer existe a efetiva vontade, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ter vontade efetivamente de fazer, né? A questão da determinação, porque muitas das mudanças, e quando a gente fala de administração do tempo, a gente está falando de mudança de hábito, e mudança de hábito significa que não é só ter ferramentas à nossa disposição, significa a gente começar a desenvolver um mecanismo no nosso dia a dia que faça com que a gente possa aproveitar as ferramentas para administrar melhor o nosso tempo. É uma zona de desconforto mesmo. Né? Até se transformar numa zona de conforto. Exatamente. Né? Então, mas é uma zona de desconforto constante. E tem que virar hábito, né? Como você disse. Mas a mentoria, eu acho que foi o ponto fundamental. Eu, particularmente, entendo que foi o ponto fundamental para essa mudança, para esse processo de mudança. E as outras coisas apenas somam, né? Apenas entre aspas, né? A estrutura do curso, como ele é planejado, a intercalada das aulas, que ele não fica um curso cansativo. Então, dá prazer, você consegue se planejar para participar. Dá prazer, a diversidade de pessoas, de profissionais participando. Troca de ideias, troca de figurinhas. E aí a gente percebe que a minha angústia, enquanto gestor de TI de uma faculdade, às vezes é a mesma de um advogado num escritório de advocacia. Exatamente. Que é a mesma de um gestor comercial de uma empresa que vende pneus. Exatamente, né? Então, exatamente. não é a especificidade da atividade técnica da empresa, mas é o perfil, o estilo das pessoas que são muito comuns em relação à angústia de lidar com o tempo, que é tão tirano
para você como para mim. Né? Exato, A exato. forma é como a gente lida com ele. Então dá um certo, não é conforto, mas você, caramba, não sou eu sozinho que estou nesse barco. Mas ao mesmo tempo, dentro do grupo, você vê pessoas que conseguem, que têm cenário, vivência de vida totalmente diferente. Diz, caramba, por que ele consegue, ela consegue, eu não consigo? Então E você conseguiu, né? Eu acho que se eu estou tentando, né? A meta ainda está, mas já tá trazendo grandes resultados, e a percepção principalmente para a família tá Legal, sendo Marconi. muito grande. E, Marconi, para as pessoas que estão nos assistindo, né, se você fosse dar um conselho a partir do que você viu no curso de Administração do Tempo e Qualidade de Vida, nessas transformações que você passou a perceber no seu dia a dia e que as pessoas também possivelmente passaram a perceber, né, pelo menos a sensação de angústia você deixou de ter, já que, pelo menos em relação a essa questão específica, já que você passou a priorizar efetivamente no seu dia a dia. Mas se você fosse dar um conselho para quem está nos assistindo, que conselho você daria? Viva o curso. Não faça o curso apenas por fazer, para ter um certificado, para assistir a aula. Viva o curso, execute todas as atividades, todas as rotinas, todos os rituais. O ritual estabelecido pelo programa. Então, viva o curso e execute, que você consegue sair do outro lado com bons resultados. E foi o que eu tentei fazer, né? Eu vou fazer esse investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos últimos 15 anos, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores investimentos que eu fiz por essa mudança que ele proporcionou na minha vida pessoal e para a minha família. Seria o conselho que eu dava: viva o curso. Você indicaria, aliás, você faria novamente o curso e indicaria para alguém? Faria novamente, com toda certeza, indicaria. Sem sombra de dúvidas. Já fiz algumas recomendações para alguns amigos que sofrem como eu, tanto da área de TI, né, com essa sobrecarga de trabalho e essa angústia, como de outras áreas também, e algumas pessoas acho que já se matricularam. Eu agradeço, Marconi, agradeço o seu tempo, agradeço a sua disponibilidade, agradeço mais ainda que esse curso tenha contribuído para a sua vida. Então, a gente cumpriu o nosso papel, né? Porque se apenas passasse, não ficaria tão marcado como você disse, nesse investimento, o melhor investimento dos últimos tempos, e 15 anos não é pouco tempo, né? Então, agradeço sinceramente e fico muito feliz em ter contribuído para essa sua transformação. Eu falei com Marconi Barros, né? Marconi é gestor de TI, né? De uma empresa do ramo, como eu disse, educacional. Ele gerencia toda a área de tecnologia da informação de uma faculdade e é um conteúdo que ajuda as pessoas, né? A fala, a experiência. Fica aqui para você que nos assistiu até o fim. Se gostou, dê um like, né? Se inscreva no canal. Se tiver comentários a fazer a partir do que a gente conversou, faça esses comentários, porque pode servir para que a gente utilize para fazer novos conteúdos, né? Para trabalhar novas informações e organizar esses conteúdos para vocês mesmos. Né? E compartilhe. Acho que compartilhar também é muito legal para as pessoas que, de repente, esse conteúdo que Marconi, essa experiência que Marconi nos trouxe, pode contribuir de alguma forma à vida de uma outra pessoa. Tá certo? Eu queria agradecer. Obrigado mais uma vez, Marconi. Eu que agradeço. Se meus filhos receberem esse link, eles vão curtir, viu? Pode ter certeza. Legal, legal. Obrigado. E até a próxima, pessoal. É isso aí.